Jesus. Se tem um crente aqui no nosso meio que deseja, eu quero te fazer um pedido, Senhor. Enche ele com a tua unção. E nenhuma parte desse lugar, Senhor, que nenhuma parte desse lugar fique vazia. Nós declaramos todo esse ambiente Espírito Santo, passeia no meio do teu povo. Ministra, Senhor, aos corações. Aquele que tem sede, venha e beba. Aleluia. Glória a Deus. Senta um pouco. Amém, gente. Muito obrigado. Deus é bom. Fica comigo. Oh, glória. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Eu creio, irmãos, que você só bebe até onde a tua sede permite. Depois que a nossa sede para, nós não conseguimos mais continuar. O que é que eu quero dizer com isso? Existe um limite para o poder de Deus agir na sua vida. E o limite é o tamanho da sua sede. Por isso que quanto mais insaciável você é, mais você consegue usufruir daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Como é que a gente mata a sede de alguém sedento? Como é que nós matamos a sede de alguém sedento? Sabe quando você está bem cansado, e você toma aquela água super gelada. Parece que quanto mais você bebe, parece que você quer mais e mais, para saciar. Mas chega num nível que você para de beber, porque aquilo já chegou para o teu corpo, num nível que você reconhece que precisa parar. Mas olha como Deus é bom. Essa água não tem limite, essa água não tem medida, essa água não tem quantidade. Os rios de Deus, eles são insondáveis. E é interessante uma coisa, não é Deus que determina o limite, é você. Deus está disponível para você. O rio está disponível para nós. E quem determina o limite do rio fluir? É interessante, o rio está lá. Se você já teve a oportunidade de tomar banho de rio, você sabe que ele não vem até você. Estão comigo? Ele não vem. Eu acho interessante algumas pessoas que ficam aguardando o rio de Deus passar e mudar tudo. Pastor, eu estou aguardando o rio de Deus passar na minha vida e mudar as coisas de lugar, e mudar tudo, e transformar tudo à minha volta. Eu quero dizer, o rio pode fazer isso, mas o rio não vem, eu vou até o rio. Tem muita gente esperando o rio de Deus passar por ela, né? A unção passa, o rio passa Jesus sobre a minha vida, passa Senhor sobre a minha vida. Mas há um convite para você. Preste atenção, eu quero dizer uma coisa, não começou em você, mas o Senhor Jesus já deu o primeiro passo.
Como assim, pastor? Não começou em você. Desde Gênesis, a Bíblia diz que era Deus que vinha. Não era Adão que tomava a iniciativa. Era Deus. Inclusive, quando o homem peca, quem é que vem? Adão, onde você está? Ou seja, não começou em nós, começou em Deus. Agora, começou em Deus, você concorda comigo? Ele já fez tudo, derramou seu sangue, se entregou na cruz, morreu em nosso lugar, possibilitou a tua passagem a beber nessas águas. Agora, se ele já possibilitou, se ele já pagou o seu ingresso para você se molhar nessas águas, se ele já quitou a sua dívida, é uma sinalização para mim de que não é mais parte de Deus esse banho nessas águas. Deus coloca em mim e você um sentimento de responsabilidade, de dizer assim, eu já fiz e agora você precisa se mover. Você está comigo? Abra sua Bíblia comigo. Ô glória, eu estou muito feliz de poder estar ministrando a palavra de Deus. Jeremias capítulo 47. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Olha só. E o homem levou-me de volta à entrada do templo. Eu vou só ler esse primeiro versículo, para a gente poder entender um pouquinho do pano de fundo daquilo que está acontecendo aqui. Antes da gente continuar a ler esse texto, é importante que a gente entenda um pouquinho daquilo que está acontecendo em Israel nesse tempo. Olha só, o profeta Ezequiel, considerado como um dos profetas maiores, a Bíblia diz que Ezequiel profetizou em duas etapas muito importantes da história de Israel. 2 cativeiros que Israel teve que se submeter. E é interessante que no meio disso, Ezequiel é usado por Deus para uma restauração. Diga, restauração. E no meio desses 2 cativeiros que a Babilônia impõe sobre Israel, Ezequiel é considerado como um dos profetas maiores, porque o tempo da sua profecia foi grande, foi enorme. E nesses 2 períodos, Ezequiel participa da restauração. Quantos estão lembrados do capítulo 37, um pouco antes, que fala sobre o vale de ossos? E a Bíblia diz que Ezequiel é levado pelo Espírito até um lugar, e Deus dá a ele uma visão de um vale de ossos. Estava falando sobre a nação de Israel. Era uma representação da nação de Israel que estava passando um período de morte, um período de escravidão, um período onde eles não tinham esperança. E por que estavam passando por isso, pastor? Por causa da incredulidade, por causa da idolatria a outros deuses e por causa da sua murmuração do seu coração de dura cerviz. E é interessante que Deus começa a trabalhar com o povo, e esse momento de cativeiro faz com que um povo remanescente se levante. E Ezequiel está no meio, profetizando a nação. E ele foi colocado no capítulo 37 diante de uma visão do vale de ossos. E é interessante que a restauração começa aí. Um povo que tinha esquecido das leis de Deus, um povo que tinha se esquecido dos mandamentos do Senhor, um povo que tinha se esquecido do templo. Diga templo. E o templo era uma figura de adoração. As pessoas iam no templo para adorar ao Senhor. Os sacerdotes iam para o templo oferecer sacrifício em adoração a Deus. E tudo isso foi se perdendo por causa da adoração a falsos deuses, ídolos estranhos. Estão comigo? E Ezequiel faz parte dessa restauração. E a Bíblia diz que isso começa no 37. Deus já estava sinalizando o que aconteceria com Israel através de uma palavra profética. Ou seja, do exército que iria se levantar. E ele começa a profetizar a carne, profetizar aos ossos, profetizar aos tendões, à carne e depois ao espírito. E o exército se levanta. E é interessante que no capítulo 40, depois, você vai ler em casa, medita sobre isso que é muito importante. No capítulo 40 começa a restauração do templo, com novas dimensões, novas galerias e uma nova estrutura. Deus dá a visão a Ezequiel de uma nova fase de Israel, de um novo tempo da história de Israel, de uma restauração do povo, uma restauração da adoração, uma restauração da alegria, um povo que estava cativo agora
tinha um propósito e uma razão do porquê adorar, do porquê viver, do porquê se mover. Vocês estavam entendendo? E no capítulo 47, Deus dá o checkmate, a visão final a Ezequiel daquilo que iria acontecer. É o que a gente chama de dupla referência profética. Ou seja, aconteceu com Israel a partir da vinda do Messias, porque Ezequiel estava profetizando sobre um rio, e a gente vai ler sobre isso aqui, e esse rio já estava fazendo menção a Jesus na nova aliança. Aleluia! Estão comigo? Olha só, irmãos, e é interessante, estava fazendo menção a Cristo, mas é o que a gente chama de dupla referência. Esse rio que flui do templo não era só fazendo menção à descida do Espírito Santo de Atos 2, mas fazendo menção à sua vida. Pastor, está fazendo menção à minha vida? Claro, porque a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, depois da descida em Pentecostes, em Atos capítulo 2, ele diz assim: esse derramamento não é só para nós. Isso aqui que está acontecendo não é só para nós, mas isso aqui é para todos aqueles que o Senhor chamar. Quantos fazem parte disso? Diga amém. Eu dei a você aqui um background, um pano de fundo para você entender aquilo que estava acontecendo na história. Agora vamos lá. O profeta Ezequiel está diante de uma visão dada por Deus. No capítulo 47 ele diz o seguinte: olha só, o homem, e isso é uma unanimidade dentre os teólogos, que é o mesmo homem, a mesma personalidade. Quando diz homem aqui, não significa uma pessoa física, mas está dizendo foi a mesma personalidade que me levou, e a palavra é a mesma de Ezequiel 37, ou seja, a mesma pessoa, a mesma personalidade que guiou o profeta em Ezequiel 37, é o mesmo que está guiando o profeta em Ezequiel capítulo 47, é o mesmo Deus que deu a visão dos ossos secos, é o mesmo Deus que dá a visão do templo. Agora vamos lá, o homem levou-me de volta à entrada do templo, e eu vi água saindo debaixo da soleria do templo e indo até o leste, pois o templo estava voltando para o oriente, e a água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Diga altar. Da onde as águas estavam correndo? Do altar. Diga assim: as águas estavam vindo do altar, estavam correndo sobre o altar. Pastor, o que é que isso quer dizer? Olha só, irmãos, quando Deus cria todas as coisas em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, é interessante que a Bíblia diz que havia um rio que fluía. Você pode abrir comigo lá em Gênesis? Vamos lá, bem rapidinho. Gênesis capítulo 2, versículo 10, para você entender um pouquinho. Gênesis capítulo 2, versículo 10, diz assim: no Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. Você está comigo? E depois ele vai se discorrendo falando os nomes do rio. É interessante, a Bíblia começa com um rio que flui, porque irrigação aqui é trazer a vida às plantas. Uma planta, se não tiver irrigada, ela faz o quê? Rio é vida, diga assim: rio é vida. Então, no princípio tinha um rio, no meio tinha uma promessa de um rio, o rio se manifesta na nova aliança, e Apocalipse capítulo 20 diz que nas últimas coisas, um rio também se manifesta, chamado de rio da vida. Ou seja, a Bíblia começa com um rio, existe uma palavra profética sobre um rio, o rio se manifesta na nova aliança, e termina com o rio que flui do altar de Deus, que é o rio da vida. Ou seja, qual a importância do rio nas Escrituras? É para gerar algo que no natural nós não conseguimos gerar. A Bíblia diz que no princípio o rio irrigava a terra. Aí você pode dizer assim: mas pastor, tudo que Deus criou não era bom, tudo que Deus criou não tinha vida por si mesmo. Mas a Bíblia diz que o rio irrigava, porque rio é sinônimo de prosperidade, de crescimento. Rio é sinônimo de algo que quando ele passa, não morre. Rio é sinônimo de permanência. Aonde o rio passa, a vida é prolongada. Vou dizer de novo: aonde o rio passa, a vida ela é prolongada. É por isso que nas antiguidades
os exércitos faziam guerra por uma terra que passava rio. E por quê? Porque facilitava tudo. Facilitava rotas comerciais, facilitava a prosperidade de uma colheita farta. Uma terra que tinha rio era uma terra abençoada, porque água é vida. Ninguém queria acampar perto de uma terra seca. Rio é sinônimo de sobrevivência. Se você, eu não sei aqui se alguém já acampou, mas se você vai fazer um acampamento, ou tem gente que gosta muito dessa aventura de acampar com a família, alguma coisa, você sempre vai estar perto de um lugar que tenha água. Ninguém vai acampar no meio de uma terra seca. Por quê? Porque água é sobrevivência, água é vida. Tem que ter água. Amém? Olha só, presta atenção, é interessante aqui. Vamos voltar para o texto. No começo estava falando de água, porque a Bíblia diz que Deus cria todas as coisas e Ele coloca um rio para trazer vida para a criação. E aqui, depois de uma terra desolada, que Israel estava um caos, Deus levanta um profeta com uma visão de uma promessa de algo que vai vivificar novamente. E o que é que vai vivificar, pastor? Tudo aquilo que Israel perdeu, toda a adoração, toda a prosperidade, toda a bênção, toda a tristeza que Israel vivia, ia ser transformada em bênção por causa de algo que ia passar sobre Israel. Vamos lá, olha só. E ele saía do altar, e então ele me levou para fora. Quem me levou? O mesmo, ele. E ele me levou para fora, até a porta externa que dá para leste, e a água fluía do lado sul. E o homem foi para o lado leste com uma linha para medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros. Em outras traduções dizem mediu 1000 côvados, que é o mesmo que é 500 metros. E ele mediu meio quilômetro, 500 metros. Você está comigo? E levou-me pela água que chegava ao joelho. O que é que essa água no joelho significa? Olha só, presta atenção. Essa água no joelho significa o princípio da restauração. Olha o que Deus estava sinalizando. Essa água flui do altar, Ezequiel, e você precisa restaurar o altar. A visão era que a água fluía do altar, Ezequiel. Ou seja, o altar estava profanado. O altar que era para sacrificar ao Senhor, o altar que era para levar holocaustos e sacrifícios a Deus, o altar estava profanado. E ele diz, Ezequiel, a água flui do altar. E ela banha o leste, ela banha o sul, ela banha o oeste, mas essa água flui do altar. Ele está dizendo, ei, os sacerdotes precisam voltar a fazer sacrifício. É como se Deus estivesse sinalizando assim, vamos voltar às origens daquilo que eu já ensinei para vocês. Uma vida sem sacrifício, sem o altar limpo. Uma vida sem a purificação do altar. Sem a purificação do altar, essas águas não conseguem fluir, porque as águas fluem do altar. Começa no templo, enche o templo, e quando ele teve a visão, a Bíblia diz que as águas vinham para o altar, e ele levou para fora, e a extensão da água dava até os joelhos. Diga amém. Vamos caminhando mais um pouquinho, vamos ler. E ele mediu mais. Primeira água dava no tornozelo, depois no joelho, e ele mediu mais 500 e levou-me pela água que banhava a cintura. Aleluia. Abra sua Bíblia em Zacarias. Zacarias capítulo 14, versículo 8. Zacarias capítulo 14, versículo 8 diz, e naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, e metade delas para o mar do leste, metade para o mar oeste, e isso acontecerá tanto no verão quanto no inverno. Olha a palavra profética, vou ler de novo. Ele diz, naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém. Ele estava dizendo aquilo que era morte, aquilo que estava profanado, aquilo que estava cativo. Ele está dizendo assim, vai chegar um tempo. Olha só, Zacarias estava confirmando aquilo que Ezequiel começou profetizando. E ele diz, vai chegar um tempo que águas vão fluir de Jerusalém.
num nível que metade delas vai para o mar leste, metade delas para o mar oeste. E isso vai acontecer, gente, presta atenção. Não existe tempos, épocas e estações. Eu quero dizer uma coisa para você. Essas águas, elas vão começar a fluir na sua vida. Eu quero abrir um parênteses para falar algo para você. Como está o teu altar? A Bíblia diz que o sacerdote entrava dentro do lugar santo para sacrificar ao Senhor. E quando eles iam sacrificar ao Senhor, a Bíblia diz que quando eles matavam o cordeiro sem mácula, a fumaça subia como um incenso. É por isso que a gente usa aquela expressão que a adoração sobe como um cheiro suave. Porque a fumaça subia. E quando Deus recebia o sacrifício, a Bíblia diz que algo que na antiga aliança era chamado de Shekinah enchia o templo. Ou seja, quando Deus recebia o sacrifício, a Shekinah do Senhor via sobre os sacerdotes. E existe uma passagem na antiga aliança, no livro de Crônicas, que durante esse sacrifício, a Bíblia diz que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, tamanho é o nível da fumaça, da Shekinah de Deus, que entrava e cobria aquele lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes da nova aliança. Romanos capítulo 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis os vossos corpos. Ezequiel estava profetizando de um rio que flui do altar. Nós somos sacerdotes da nova aliança. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz: não é mais sacrifício de tolo, não é mais um sacrifício natural, de uma morte natural, mas agora é um sacrifício de vida que envolve você, envolve os seus desejos, a sua carne. Aí ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis os vossos corpos. O que é que isso significa, pastor? Significa agora não tem como mais voltar atrás. Agora é a minha vida que está envolvida nisso. É como se Deus estivesse falando para Ezequiel: Ezequiel, a água vai fluir através de você, mas você precisa purificar o altar. Deus estava começando uma restauração. Vamos lá. Mediu mais meio metro. E agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Vou dizer de novo. E ele mediu mais meio metro. E agora era um rio que eu não podia atravessar. Ele estava dizendo assim: Ezequiel, eu vou restaurar Israel. E vai começar assim. Purifica o altar. As águas vão começar devagar. E a visão não diz assim. E à medida que eu vou te banhando, e à medida que eu vou te enchendo d'água, Ezequiel, Israel vai começar por esse processo de restauração a partir de você. Não. Olha o que o texto bíblico diz. Ezequiel, eu vou restaurar. E a restauração vai começar assim. O homem está na frente, medindo, e diz: vem. E ele vai. Ele mede mais 500 metros e segue em frente. Vem mais um pouquinho. E ele vai mais um pouquinho. As águas começam a subir de nível. Ou seja, à medida que Ezequiel sai e acredita naquilo que ele estava vendo, acredita no convite de Deus, acredita que é Deus que está sinalizando, ele sai do ambiente da razão. E qual é o ambiente da razão? O raso. Muitas vezes nós queremos colocar Deus na nossa inteligência. E eu quero te dizer, Deus é insondável. A Bíblia diz que a insensatez de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Ou seja, Deus opera de uma forma tão grandiosa que a nossa mente não consegue compreender. E às vezes a gente quer simplesmente colocar o Espírito Santo dentro da nossa razão e dizer assim: Senhor,
precisa operar dessa maneira, o Senhor precisa fazer dessa maneira. Só que olha só, o texto bíblico diz que não é Deus que coloca, pega um balde e coloca sobre Ezequiel. Não, ele vai medindo mais. E à medida que Ezequiel vai se aproximando daquela visão, as águas vão subindo de nível. E é interessante que ele chega a um ponto que não dava mais para atravessar. Amém. Aleluia. Aleluia. Quando Deus diz para ir mais adiante, é interessante, eu não sei se você já levou o seu filho para tomar banho de praia. A criança, ela ama o raso. Por quê? Porque no raso tem uma sensação de segurança. Terra firme tem uma sensação de segurança. Pisar na terra tem sensação de segurança. Estou pisando. Aonde a minha mente consegue raciocinar que está seguro, é ali que eu me conformo. E por que o raso é melhor para as crianças? Porque traz essa sensação de conforto e de segurança. E a gente diz assim, olha só, fica aí brincando que papai está aqui te olhando. E a criança fica brincando no raso. Mas é interessante que à medida que seu filho vai crescendo, ele vai começar a tomar conhecimento por coisas mais desafiantes, mais ousadas. Então um menino que não tinha interesse nenhum em entrar um pouco mais nas águas, ele começa a demonstrar interesse. É interessante, o pai fica um pouco com medo. Calma que eu vou com você. Calma, até aqui. Peraí, até aqui não. E é interessante que a euforia da criança, ela deseja, muitas vezes, quando ela vai crescendo, ela sai do período da infância, vai e tal, e a adolescência cria essa... eu quero mais. E ela vai, ela experimenta coisas. E é interessante que agora, o pezinho dela, que não conseguia tocar o fundo, começa a tocar partes mais profundas. Por quê? Porque ela está crescendo. Ou seja, não é mais uma brincadeira no raso. Agora ela já entrou num pouquinho mais de profundidade. E é interessante que, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai entrando em águas mais profundas. A gente diz, meu Deus, eu já estou aqui. E quando a gente vai tomar banho de praia, a gente tem essa sensação. A gente vai entrando. Quando a gente olha para trás, assim, meu Deus, eu já estou aqui. Já é uma profundidade que talvez outras pessoas não consigam devido à medida, à estatura. Está comigo? Olha só, irmãos, brincar no raso é bom demais para a criança. Olha para o seu vizinho, eu não falei isso hoje, fiz isso hoje ainda. Olha para o seu irmão aí, diz assim para ele, diz assim, brincar no raso é bom. Quando você é criança. Pega um adulto e dá um brinquedinho de montar ele e diz assim, fica aqui no raso. Pega um adulto, dá um balde a ele e uma pá e pede para ele ficar brincando na areia no raso. Pega um adulto, pede para ele sentar e diz assim, fica aí brincando no raso mesmo. O que é que o adulto vai dizer? Rapaz, espera aí, eu não sou criança. Se eu vim para cá, eu vim para mergulhar. E é interessante, por mais que a gente entenda que os pés às vezes não alcançam o chão, mas a fase que você se encontra traz segurança para entrar na água. Está comigo? Olha só, a Bíblia diz o seguinte, vamos voltar para o texto. Mediu mais 500 e era um rio que eu não conseguia o quê? Vamos continuar. Era um rio que eu não podia atravessar andando. Enquanto eu não começar a entender que Deus tem algo mais para a minha vida e parar de me conformar com aquilo que eu já tenho, com os meus pés pisando no chão, eu nunca vou desfrutar daquilo que Deus tem para a minha vida. Aí ele diz o seguinte, olha só, ele me perguntou, filho do homem, você está vendo isso?
Aí ele diz o seguinte: então levou-me de volta à margem do rio. E quando ali cheguei, vi as árvores, vi muitas árvores ao redor do rio. Olha só, Ezequiel já estava vendo algo que ele não estava vendo antes. Preste atenção que é interessante. Quando ele chegou em águas profundas, ele disse assim: o que é que você está vendo agora? Vamos voltar à margem. O que é que você está vendo agora? Ele disse: eu estou vendo árvores. O que é que Deus está sinalizando? Olha só, a restauração vai ser tão frutífera, vai ser tão abundante, vai ser tão rica. Ele começa a enxergar coisas novas. Ele começa a enxergar árvores. Vamos continuar lendo. E ele disse: essa água flui na direção situada a leste e desce ao mar e desce até Arabá, onde entra no mar. E quando deságua no mar, a água ali é saneada. Olha só, presta atenção. Que região é essa de Arabá, pastor? Agora você vai voar. Pastor, que região é essa de Arabá? É onde fica o Mar Morto. E o que é o Mar Morto? O Mar Morto, ele não tem saída de água. Devido à densidade de sal, a água não tem para onde ir. Devido ao lugar quente, ela evapora. A evaporação da água faz com que ela tenha, com que o mar, a água, ela seja quase 10 vezes mais salgada do que o oceano. Por isso que não tem vida. É interessante as pessoas batendo foto no Mar Morto, sentadas como se tivesse uma poltrona, porque a densidade de sal é tão grande que você não afunda. Você não afunda. A única saída que tem de água é a evaporação, é sair mesmo. E aí aquela água acumula ali, não deságua para outro lugar, e fica o sal ali. 10 vezes mais salgado do que a água do oceano. Não tem vida. Aí o que ele diz? Essa água que saía do trono, que foi medida, que fluiu, ela começa a banhar. E ela chega até Arabá. Ou seja, ela vai para o mar que estava morto. E o que é que acontece com esse mar que não tinha vida? Ele está fazendo, olha só, ele está fazendo uma analogia com Israel. E ele diz o seguinte: ele diz assim, essa água, olha só, gente, vamos lá, vamos voltar para o texto. E desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. O que é que ele está dizendo? Da água ali é saneada. Não vai ficar mais morto. À medida que a água da vida, Ezequiel, se encontra com algo que está morto, aquela situação muda. Muda. Aí ele está dizendo, a água ali é saneada. E o que acontece com o resto das coisas? Ele vai dizendo, quando deságua no mar, ela é saneada. E por onde esse rio passar, todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui de lá e saneia a água que é salgada. Ele está dizendo assim, tem morte em Israel, Ezequiel. Calma que eu vou chegar na igreja. Nem cheguei na igreja ainda. Ele está dizendo, tem morte em Israel, Ezequiel. Ele está fazendo uma representação com uma morto que fica em Arabá. Ele está dizendo, tem morte em Israel. Quando esse rio passa, Ezequiel, aquilo que não tem vida, aquilo que está destruído, aquilo que não tem possibilidade de frutificar, vai frutificar. Qual é as duas coisas que ele vê? Quais as duas coisas que ele vê? Primeiro, a representação do Mar Morto, e depois árvores em volta dele. Você está comigo? Árvores em volta do rio. Qual é a visão da restauração? Ezequiel, tudo que esse rio toca, qual é a representação disso?
dizer de novo. Aonde esse rio passar. Esse rio flui do altar. Levante suas mãos. Senhor Jesus, eu quero terminar essa palavra. Mas antes que eu termine essa palavra, eu quero que o Senhor confirme essas palavras que já estão sendo ditas no coração dos meus irmãos. Senhor Jesus Cristo, onde tem um coração sedento por mais, por beber dessas águas, Pai, que o Teu Espírito de vida possa confirmar e testificar nos corações aqui. Senhor, cada ponto de morte que ainda está presente em áreas das nossas vidas, que o Senhor possa, Pai. Nós sabemos que o rio já está disponível. Eu quero ir. E eu quero ir. E eu quero ir. E eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir. Aí ele diz o seguinte: ele diz assim, porque essa água flui de modo que, pastor, essa água flui de um modo que aonde esse rio flui, tudo. A tua Bíblia diz tudo? A minha diz: aonde o rio passa, tudo viverá. A minha versão diz tudo, a sua diz tudo. A sua diz tudo. Fala sobre os peixes, aí diz assim: quando o rio passa, tudo viverá. Sabe o que Deus me disse? Eu estava orando acerca dessa palavra e eu recebi algo do Senhor. O pastor Giacomo me falou aqui sobre pessoas que estão firmes muitas vezes nas conferências, nos cultos, na igreja, e vivem uma vida comum ainda e nada muda. E ele falou: esse ano vai ser diferente. E eu quero dizer, sabe o que Deus falou? Áreas na nossa vida que ainda estão mortas, coisas que você ainda não sabe que tem habilidade para fazer, ferramentas que o Senhor ativa no teu coração, capacidade. Muitas vezes eu recebi isso no Espírito e eu vou falar o que Deus está mandando. Pessoas que dizem assim: eu não consigo amar, e tudo que esse rio toca, a Bíblia diz que se o rio passar, vai viver. Senhor, eu não consigo amar, não consigo perdoar. Onde o rio passar, vai frutificar. Senhor, Jesus, eu estou cheio de rancor no meu coração, eu não consigo. Aonde o rio passar, vai frutificar. Senhor, eu não consigo perdoar, eu não consigo fluir, eu não consigo me relacionar com pessoas. Aonde o rio passar. Senhor, eu não consigo avançar. Não consigo cumprir meu chamado, não consigo descobrir o que o Senhor tem para mim. Aonde o rio passa. Senhor, eu não consigo vencer. Esse pecado parece que é mais forte do que eu não consigo, eu sou muito fraco. Aonde esse rio passar. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. A visão, ela retrata a vida do povo. Quando Ezequiel dá a visão do templo, ele começa a já sinalizar algo. Diz assim: a gente tem que voltar. E aí é interessante que a água começa a fluir do leste para oeste, banhando
banhando as coisas, banhando os lugares. E à medida que Ezequiel vai adentrando no rio, a água sobe. E ele começa a visualizar coisas diferentes. Primeiro árvores, frutos. Está falando de colheita, pastor. Depois fala do mar morto, que quando banha não é só a vida. Olha só, irmãos, presta atenção. O mar morto, ele não só é um mar sem vida, no sentido de não poder ter vida no mar. Olha só, presta atenção. Não é só porque os peixes não conseguem nadar ali, mas é porque a água não tem vida. A água não tem como produzir nada. A água que está ali, ela não consegue ser bênção para alguém, para a sociedade, para aquele território, para aquela região. Aí ele está dizendo assim, quando o rio passa, aquilo que não estava produzindo aquilo que era para produzir, aquilo que não estava com a utilidade que eu criei para ser, que eu criei para produzir, ele está dizendo, vai voltar a fazer, vai voltar a cumprir. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo assim, o lugar de peixe é na água. Aí ele vai adiante e diz o seguinte, tudo, eu dei só uma representaçãozinha aqui, é como se Deus estivesse dizendo, Ezequiel, eu dei só um panorama aqui, uma sinopse, mas é o seguinte, Ezequiel, tudo que esse rio passar, vai viver. Amém? Aí eu chego em você, abra sua Bíblia em João capítulo 4. Diga assim, onde esse rio passar, vai frutificar. João capítulo 4 diz assim, os fariseus ouviram falar de Jesus, estava ali fazendo e batizando mais discípulos do que João, e embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria, e assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera seu filho José. E ali o poço de Jacó estava. E cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. Diga meio-dia. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse Jesus, dá-me um pouco dessa água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim de beber, que sou samaritana? E ele respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está te pedindo água, você lhe pediria e receberia água viva. Presta atenção, olha para cá, olha só. Todos de Israel estavam com expectativa nessa restauração. E só abrindo parênteses aqui, tinha muita gente que estava achando que essa restauração ia vir para o braço forte fisicamente. Que Deus ia arrancar Israel do domínio de Roma, ia fazer tudo aquilo que eles pensavam, e Jesus ia ser coroado rei, ia reinar no cetro, no trono de Davi. Jesus vai reinar no trono de Davi, amém? Mas era uma restauração diferente da restauração que eles estavam querendo que acontecesse. Agora olha só, presta atenção, estava todo mundo com essa expectativa. Jesus chega perto dessa mulher, pede água, afinal de contas é meio-dia, calor escaldante do deserto. Aí vamos lá, olha só, Jesus pede água, e ela diz assim, Senhor, você está pedindo água a mim? Ele disse, se você conhecesse o dom de Deus, você me pediria outra água, não essa. Você pediria e eu te daria outra água. Aí vamos lá. Tá ficando bom. Disse a mulher, Senhor, não tenho com quem tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu
que nos deu o poço da qual ele mesmo bebeu, seus filhos e seu gado. E Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede, mas quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Porque ao contrário, a água que eu lhe der tornará nele uma fonte de água. Diga assim, uma fonte de água. Preste atenção numa coisa. Uma das coisas que eu falei lá atrás, que seria o princípio da restauração, era o altar. Concorda comigo? Olha só o que Jesus vai falar aqui. Isso aqui é muito forte, gente. Ele diz assim: ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha só, presta atenção. Eu quero que você pule essa parte. E eu quero que você venha para o versículo 19. E diz assim: disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Depois que Jesus começa a contar alguns fatos, falar algumas coisas da vida dela, ela diz assim: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte. Presta atenção que agora você vai voar. Olha o que ela diz. Nossos antepassados estavam acostumados com um padrão. Quando ela diz que os nossos antepassados, ela estava fazendo menção a toda a história de Israel. Estou dizendo, você precisa entender isso no Espírito. Ela diz o seguinte, ela diz: nossos antepassados adoravam nesse monte. Ela estava sinalizando assim: todos os nossos antepassados, olha toda a história de Israel, a gente está acostumado com essas coisas. Mas qual foi a instrução de Deus? Que haveria restauração. E quando Jesus chega, ele diz o seguinte: olha só. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: você crê? Creia em mim. Mulher, está próxima a hora, e que já chegou, em que vocês adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Mas vocês adoram o que não conhecem. Olha só. Ele está dizendo o seguinte: ei, tu e teus antepassados, vocês adoravam o que não conheciam. No entanto, está chegando. Assim, está chegando. E de fato já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Fecha a sua Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu falei de restauração, prosperidade, de árvores frutíferas, de coisas boas que pode chegar para a sua vida. Nós cantamos aqui: algo bom vem para a minha vida. Foi assim? Vamos lá. É interessante que nós queremos isso da parte de Deus. Mas quantos estão dispostos a começar a restauração? Vou perguntar de novo. Quantos estão dispostos a começar a restauração? Olha o que Jesus sinaliza para a mulher. Vamos restaurar? A restauração começa de uma consciência de adoração. A restauração não começa fora, filha. A restauração começa dentro. E o que era a água que Jesus queria ministrar sobre a vida dessa mulher? Eu vou te dar uma razão. Propósito para continuar vivendo. E por quê? Porque aquela mulher, ela colocava em pessoas a expectativa da sua vida. Uma mulher que teve 5 maridos e estava vivendo uma vida totalmente fraca nas suas emoções. Quando Jesus se apresenta, diz assim: eu quero te fazer retornar para o princípio da vida. É entender que a restauração começa dentro. Vamos começar logo com a verdade. Você não é quem diz que você é.
Você não é quem você diz. Faz o seguinte, eu vou mostrar para você mesmo que você não é o que você está dizendo. Chame seu marido. É interessante, ela não dá uma de espiritual. Vou chamar, Senhor. Vou chamar meu marido. Vamos conversar, vamos bater um papo espiritual. Ensina as escrituras para nós. Mestre, eu quero convidar você em minha casa. Sabe por que aquela mulher não fez isso? Quantas pessoas convidaram Jesus para ir para casa? Porque quando Jesus disse assim, vai, chama teu marido, ela não chamou Jesus, não, vamos lá, você vai conhecer meu marido, eu quero chamar o Senhor na minha casa, vamos tomar uma água juntos, vamos ensinar as escrituras. Não aconteceu isso, sabe por quê? Porque aquela mulher não se sentiu digna de fazer, porque ela, diante da indagação de Jesus, ela disse assim, esse homem me conhece mais do que eu mesmo. E sabe por que ela não podia fazer? Porque Jesus estava mexendo por dentro. A restauração não é por fora. Ele começou por dentro. Aí ele diz assim, chama teu marido. Sabe por que ela não foi chamar? Porque ela tinha certeza que aquele relacionamento que ela estava, ela tinha tentado 5. E o atual ainda não era de Deus. Por isso que ela não chamou. Aí depois de tudo isso, ela diz, veja que tu és profeta. Vamos lá. Não é a tua identificação através de um sinal que vai fazer a diferença na tua vida. Você me identificou como profeta através de um sinal. Mas deixa eu dizer algo para você. O sinal não vem de fora. Como é que restaura? Meus antepassados adoravam aqui. Vai chegar um tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Olha a restauração do templo. Chegou. Jesus disse que ia derrubar ele e reconstruir em 3 dias. Chegou a restauração. Tudo agora ia mudar. Não ia ser diferente. Não era mais uma adoração transitória, passageira. Não teria como mais se distrair com outras coisas. Não, Jesus estava dizendo assim, agora é de dentro para fora. Ei, eu estou aqui falando com uma geração de restauradores. Vou dizer tudo. Nós estamos aqui, eu estou diante de uma geração de restauradores. Quando você sair dessa conferência, você vai sair daqui tão carregado desse rio, que por onde você passar, o profeta que deu a visão disse que aonde esse rio passar, tudo vai ser desfeito. Aquilo que estava morto vai voltar a ter vida. O que está triste vai voltar a se alegrar. O que está caído vai se levantar. Oh! Você tem que pegar isso no espírito. Qual é o princípio da restauração? Começa com a adoração. Começa com o resgate daquilo que Deus ama. Pastor, e o que é que Deus ama? Relacionamento através da adoração. E por quê? Porque muita gente tem adorado outras coisas. E por que Deus não restaura muitas vezes as nossas vidas? Porque muitas das vezes Deus, começa a fazer algo glorioso nas nossas vidas e aquilo é barrado no meio do caminho. Porque nós estamos dando, prioridade a outras coisas e não aquilo que Deus está fazendo. Não, estamos escapando, nós não estamos apercebidos que o rio de Deus está diante de nós. Nós estamos alheios a isso. O que é que Deus está restaurando? A adoração do seu povo. Aonde Israel pecou na sua história? Preste atenção à raiz do pecado de Israel. O primeiro mandamento é não terá outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento é ame o Senhor, teu Deus. O que implica em amar Deus é primeiramente o Senhor na minha vida. Ou seja, toda essa terra e toda essa esfera terrena está abaixo de quem Deus é para mim. Deus está acima. Primeiro mandamento, Deus é o primeiro lugar. Deus é o primeiro. Deus é primazia.
era o princípio do pecado da nação de Israel? Porque diante de tantas evidências, diante de tantos milagres, diante de tanta operação do sobrenatural, Deus ainda não era a primazia. Você está comigo? O mar se abriu, o povo passou a pé enxuto, Deus deu pão, Deus deu carne, Deus fez tudo para trazer conforto para aquela nação. No passar do tempo, Deus operou por meio dos profetas, Deus operou por meio dos profetas maiores, menores, Deus operou coisas extraordinárias na nação. Quando vem Jesus, Jesus morre, ressuscita, olha só, irmãos, havia homens e mulheres que ainda não estavam entendendo aquilo que o Senhor estava fazendo. Ou seja, deixa eu dizer algo para você, se isso não partir do seu coração, Deus quer fazer algo grande na sua vida. Grande na sua vida. E o que é que eu preciso fazer, pastor? Eu comecei falando o seguinte, vou encerrar já. Eu comecei falando o seguinte. Não começou em você. Quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, Deus cria o homem para relacionamento. Quando Adão peca, que destrói isso, quem vem? Quem vem? Diga Deus. Quem é que vem? Mais pra frente, quando acontece o primeiro homicídio, quando Caim mata Abel, quem é que vem? Quando o homem peca, quem é que vem? Quem foi que enviou Jesus? De quem foi a iniciativa? Deus. Ou seja, não começou contigo. Não começou contigo. Deus quer fazer algo grande na minha vida. Por onde eu começo, pastor? É interessante que eu fico observando algumas pessoas. Existe uma festa lá na Paraíba, chamada Festa de Verão, que acontece em janeiro. E eu vi as filmagens de algumas pessoas do trabalho que me mostravam assim. O povo dançava, pulava. E tome música no centro, e o povo... E chovia, e o povo lá. E fogo. E Covid lá. Não, essas horas não tem Covid mais não. Tá todo mundo lá. Pai. E era um... Irmão, se fogo caísse do céu, o pessoal estava lá. Se houvesse granizo, estava todo mundo lá. Por quê? Porque as pessoas estavam tão obstinadas na sua adoração a Satanás que não tinha brecha para vergonha, não tinha brecha para timidez, não tinha brecha para introspecção, né? Não tinha. Estava todo mundo ali. Qual é o resgate da restauração? Qual é o princípio do resgate da restauração? A conversa de Deus, a conversa de Jesus com a mulher samaritana vai fluir dentro de você. Uma fonte de águas para jorrar para a vida eterna. Qual é o resgate da adoração? É o que Jesus fala em seguida. Os nossos antepassados adoraram aqui. Olha o conceito de adoração. Jesus está dizendo aqui, olha, os seus antepassados adoravam o que não conheciam. Nós adoramos o que conhecemos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os restauradores. É esses que o Pai está procurando. Deus não está procurando os crentes. Deus não está procurando os mais sábios. Deus não está procurando os diplomados. Deus não está procurando os políticos. Deus não está procurando os mais inteligentes dessa nação. Deus não está procurando aqueles que têm diploma, aqueles que têm algo para acrescentar, sabe? Aqueles que são dotados de inteligência. Não, Deus está procurando um coração desejoso. Vou dizer de novo, Deus está procurando um coração desejoso. Deus está procurando um coração desejoso. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20 de um rio que flui do trono.
eu tive uma visão há muitos anos atrás, vou encerrar com ela. A restauração de Ezequiel estava apontando para Cristo. Jesus veio e fez. A Bíblia começa com um rio que banha a criação. O rio banhou a criação. Depois que o rio banha a criação, tudo fica morto de novo. Por quê? Porque Adão pecou. Os profetas e todo o Antigo Testamento começaram a profetizar e a gerar expectativa para a restauração que vinha por meio de Jesus. A restauração veio. E é interessante, no começo tinha um rio que banhou a criação. Depois esse rio começa a ter dificuldades de encontrar vazão, porque o homem agora estava distante de Deus. O homem pecou. E começa a vir palavras proféticas de que esse rio ia voltar. E o rio volta na nova aliança. E é interessante que no começo tem rio. No meio tem rio. Em Apocalipse tem um rio que flui. E é interessante que é o rio da vida. Em Apocalipse fala que é de cristal, né? Rio que flui. Tem rio. E eu tive uma visão há muitos anos atrás. Essa restauração chegou até a sua vida? Diga amém. Eu tive uma visão há muitos anos atrás. E o Senhor me levou. Vou fazer igual o profeta Ezequiel. E a mão do Senhor veio e me levou até um lugar. E é sério, nessa visão, quem crê em visões aqui? E nessa visão eu estava diante de 2 tronos. Eu compartilhei uma vez com a visão, essa visão é a igreja de Santa Rita. E eu estava diante de 2 tronos. E eu via o trono de Deus Pai e via o trono do Filho Jesus. E eu me perguntava, era como se fosse um pano de fundo branco, eu não via absolutamente nada. Eu só conseguia ver 2 cadeiras, 2 tronos robustos, de ouro, grandes, enormes. Só que eles estavam vazios. Mas eu identificava que era o trono de Deus e o trono de Jesus. E eu dizia assim, mas meu Deus, está faltando um. Cadê o Espírito Santo? E quando eu disse, cadê o Espírito Santo? Vinha um rio no meio dos 2 tronos e atravessava. No meio desses 2 tronos vinha um rio que me atravessava. E eu era inundado. E depois veio uma palavra muito forte e diz assim, o rio passou sobre a tua vida. E me veio uma palavra de responsabilidade que ecoa nos meus ouvidos até hoje. Aonde esse rio toca, tudo muda. Eu quero dizer que depois que esse rio passou na minha vida, eu nunca mais fui o mesmo. A restauração começou, pastor. Jesus veio e completou na cruz. Olha só, presta atenção. Agora esse rio está disponível para você. Não, é o rio que está lá descrito em Ezequiel. É o mesmo rio, não muda. Deus é o mesmo! É o mesmo! Deus não muda! Deus é o mesmo. O rio que banha, que vem do trono, é o rio fazendo menção a Jesus. É o rio fazendo menção a Jesus. Depois que esse rio tocou a humanidade, depois que esse rio toca as pessoas, esse rio tocou os discípulos e aqueles 12 nunca mais foram os mesmos. A igreja primitiva nunca mais foi a mesma. Esse rio tocou pessoas. E a Bíblia diz que Deus acrescentava a multidão. E acrescentou 3.000. E acrescentou 70.000. E a igreja era numerosa. E aquilo começou a tomar conta de Jerusalém.